Boa tarde, Patrick. Em primeiro lugar, é uma honra sempre voltar aqui a estrutura do Correio, hoje com a rádio, né, com toda essa estrutura bonita que tem, e estar de volta a Marabá, que é uma cidade onde eu iniciei a magistratura, e muito me orgulho de ter trabalhado aqui, de hoje ver a cidade como ela cresceu nesse período, desde quando eu cheguei até hoje. Aqui em Marabá falar com os colegas e estou circulando pelo sul inteiro, sul e sudeste, pedindo o apoio dos colegas para a eleição na semana que vem. A participação numa associação de magistrados é fundamental para o juiz, para ele fazer a defesa da classe e fazer a apresentação dessa classe à sociedade. Acho que o ouvinte pouco deve compreender em alguns momentos o papel do judiciário. O papel da associação é essa aproximação com a sociedade, mostrar como um juiz trabalha, qual é a nossa importância para a sociedade e desmistificar aquele ponto que algumas pessoas às vezes acham que seria algum privilégio, quando na verdade nós temos garantias para o exercício da nossa profissão. São escudos de proteção à nossa atividade. Esse esclarecimento ele se faz desse modo, ou pela associação e com aproximação aos meios de imprensa, com contato com as pessoas. Então essa é a nossa intenção ao concorrer a uma associação de magistrados, ao concorrer à MEPA, no caso. O senhor está em campanha. Como é que acontece essa eleição? Como é que ela é feita? A eleição ocorre nos dias 23 e 24, na próxima semana. São 3 grupos concorrendo, 3 chapas. Eu sou de uma delas, candidato a presidente. A votação se dá por meio de cédula. O juiz que está em algum local que ele não possa ter acesso ao computador ou queira colocar no correio, ele coloca nos correios, não no correio do Tocantins, nos correios, entrega, ou eletronicamente, recebe uma senha, essa senha é gerada pelo TRE, como se fosse uma eleição eletrônica mesmo, e lá no dia 23 e 24 ele pode votar. Destacando para quem tenha ligado o rádio agora, a gente está entrevistando aqui o Dr. Líbio Moura, que é juiz de direito e está em campanha e concorrendo à presidência da Associação dos Magistrados do Estado do Pará. Eu imagino, Dr. Líbio, que essa recente mudança, a implementação da chamada Lei de Abuso de Autoridade, que aumenta o rigor tanto no fazer do policial, né, da autoridade policial, quanto também dos magistrados, eu imagino que a importância de entidades como a MEPA vai ser ainda maior nesse período, até porque vão começar a surgir demandas, né? Questionamentos ao trabalho dos juízes, ao trabalho da autoridade policial. Como é que o senhor vê daqui para frente o cenário da atuação profissional de vocês com o advento dessa chamada Lei de Abuso de Autoridade? Esse, Patrick, eu acho que vai ser o maior desafio que nós vamos ter na associação do ponto de vista da defesa das prerrogativas dos magistrados. Porque a Lei de Abuso de Autoridade, com o argumento de que iria, de alguma forma, coibir alguma situação irregular, na verdade ela cria uma insegurança jurídica para o exercício da magistratura, em especial, falo pela minha classe, pelo exercício da magistratura, sem entrar na defesa das outras classes, como por exemplo o Ministério Público e a Polícia, que também terão a mesma dificuldade, mas vai ser o grande desafio que nós vamos ter. Porque a lei, com esse argumento de inibir determinadas ilegalidades, o que nunca deixaram de ser punidas ou de ser investigadas, mas a lei criou algumas situações absurdas, de chamados crimes de interpretação, ou crime de hermenêutica. Quando você vai punir um magistrado ou um representante de poder pela sua interpretação no caso concreto. Nós sabemos que processos são regidos pela inconformação das partes, então é natural que numa decisão haja um recurso. Vai sempre haver um desfavorecido. E a lei prevê em alguma situação que o juiz que deu uma decisão posteriormente reformada possa vir a ser punido por essa decisão. Isso enfraquece o exercício da magistratura e, enfraquecendo, obviamente enfraquece a sociedade. Porque a sociedade é que precisa, a sociedade que é destinatária do nosso trabalho. Nós falávamos há pouco, né, em outra entrevista, sobre essa importância do judiciário no dia a dia da sociedade. Para quem às vezes acha, só vê o juiz com privilégio, mas se nós pararmos para mostrar quais são esses serviços, desde a revisão de um contrato na aquisição de um carro, isso passa pela justiça, o reconhecimento de direitos num contrato, numa união estável,
né? O dia a dia de um jornal, você vê quantas notícias passam pelo judiciário e qual a importância desse poder, né? No reconhecimento do direito de presos ou na punição de pessoas que se envolvem com crime, ou seja, uma gama de atuações que o Poder Judiciário tem, e o juiz, para trabalhar isso, para exercer o seu papel ali, ele tem que estar cercado de algumas garantias. Ele não pode estar melindrado, ele não pode estar com receio de dar uma decisão, um caso concreto, que depois ele venha a ser punido pessoalmente. E a lei de abuso de autoridade trata muito essa questão, menciona algumas questões como se o juiz desse decisões no seu interesse pessoal, né? Trata isso como um assunto, trata-se como isso fosse uma regra. Eventualmente, alguns equívocos, eles podem ser punidos. Agora, esses equívocos não podem ser considerados regra. E enfraquecer a sociedade. Não é enfraquecer a pessoa do juiz, não é enfraquecer, né, privilégios, como alguns podem pensar. É enfraquecer o poder da sociedade ter um judiciário independente. Tá bom. É isso, No geral, essa mudança aí, ela é boa, ruim ou ela é péssima para a sociedade? Eu vejo como uma mudança ruim para a sociedade. Não chego a dizer péssima porque nós vamos aos extremos, mas acho que a sociedade que tinha que discutir um pouco mais, maturar um pouco mais essa discussão para compreender que garantias não são privilégios e que ela precisa de um judiciário e de poderes independentes. Aqui eu estou falando, obviamente, na defesa da minha classe, da magistratura, mas nós temos a atividade do policial, que está na rua, que está na ponta da lança, como nós mencionamos, que precisa também de uma proteção, porque se nós inibirmos a atuação policial, nós não sabemos o que pode acontecer, o caos que a sociedade pode viver, se nós tivermos um policial inibido, um Ministério Público que tenha receio de acusar, né, de fazer o seu papel. Isso é ruim para a sociedade, ou seja, no geral, é um desserviço você inibir a atividade desses atores. Mas, prosseguiu, ela inibe ou não inibe a atuação de um policial? Tudo que amedronta a atividade de uma pessoa, se você aqui na rádio, por exemplo, tivesse receio de dar uma informação, de falar o nome de algum, né, cantor ou mencionar alguma música, você certamente estaria inibido do seu exercício. Então, isso é ruim. É ruim a polícia, é ruim o Ministério Público e o Judiciário. Claro que nós não estamos negando aqui, óbvio, é importante destacar isso, que condutas equivocadas, porque são humanas, elas devem ser punidas em qualquer esfera, de qualquer pessoa, ninguém está acima da lei.